Oi, turma. Cartas de uma morta, Chico Xavier com Maria João de Deus. No quarto texto, como numa atmosfera de sonho, amanhecia. Afigurou-se-me, então, alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Parecia prestes a dormir, mas sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor de meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam. Mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos, isso, porém, era impossível. Contemplei, pesarosa, a imagem do crucificado que me puseram nas mãos e enlanguecidas, e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, pairavam nos meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida, e ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. Ansiava por movimentar-me, sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos, e outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se-me que me cobriam de flores e sentia a carícia dos braços dos meus filhos enlaçando-me com amargurada ternura, e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas: meus filhos, eu não morri, aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais, aumentando a minha angústia? Mas tinha a boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho. Apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes que me rolavam sobre as faces descoloridas, como a estátua viva da amargura e do silêncio. Então, Maria João de Deus, ela expõe aqui para nós a situação do corpo, que não se movimenta mais, que não tem condições físicas de reagir diante da tristeza alheia, né, dos filhos que choram pela mãe que está ali morta, mas que está vendo tudo o que está acontecendo. Eu acho que chama atenção para a gente da questão do luto, né? Muitos de nós, durante o velório de um ser que desencarna, nós ficamos ali lamentando a morte, chorando. Tá certo que ninguém vai ficar rindo e contando piada, isso daí seria muito desagradável. E tem gente para isso também. Mas o ideal é que a gente leve bons pensamentos, leve orações, fortaleça a transição dessa pessoa para o campo espiritual. É como se fosse como que eu posso dizer? Num local onde tem o trem. Você está lá na ferroviária, né, que fala? Você está lá na ferroviária e aí você está vendo o trem partir com um ente querido. Ele está indo para viajar, ele está indo para um lugar que ele não sabe o que espera lá no final dessa viagem. Então, o que você faz quando você está dando tchau para um parente, um amigo que está dentro de um vagão e vai partir? Você deseja boa viagem, você fala, vai dar tudo certo, seja feliz, aproveita bastante, ria bastante, não é isso? Você emite todas as vibrações possíveis para que aquela pessoa tenha uma boa viagem. Então, do mesmo jeito, deveria ser no velório. Patrícia, mas é triste. A gente sabe que nunca mais vai se ver. A gente só sabe que nunca mais vai se ver se são espíritos que não são afins. Porque se a gente realmente ama a pessoa, se a pessoa realmente nos ama, o amor é para sempre. Nós podemos fazer papéis diferentes, nós podemos estar encarnado, desencarnado, estamos em posições, né, de lugares distantes, mas a energia, a vibração desses espíritos estão sempre próximas. Então o amor verdadeiro ele não se rompe nunca. Então o que a gente tem que fazer? Orar para que aquele ser tenha uma boa viagem e aguardar uma carta, aguardar um retorno, né, onde a gente pode partir e chegar onde ele está, ou ele voltar até nós de uma outra forma, mas a pessoa está ali de novo.
É como se a gente fosse fazer uma viagem e voltar revigorado, voltar todo mais feliz, novinho em folha, bateria recarregada. Uma criança nascer de novo na família. Pode ter sido um avô, um bisavô seu que está ali, um irmão que partiu logo. Então, assim, o que nós temos que ter na cabeça diante de um relato desse é que não devemos ficar ali perturbando o desencarnado, com choro, com lamentações, com tristeza, porque ele já está se sentindo mal, não está sendo amparado, não estão fazendo orações por ele. O que adianta jogar um terço na mão da pessoa, como ela citou, né? Através da religião dela, através do que ela entendia ser certo dentro do seu espiritual, eram os dogmas, os rituais da igreja a qual ela frequentava. Então jogaram para ela lá uma cruz em cima do peito dela, jogaram um monte de flor em cima dela. A mulher viu tudo isso e ainda ficam chorando em cima dela. Pensa, se coloquem no lugar, vamos ter um pouquinho de empatia, se coloquem no lugar dela. Vocês gostariam de passar por isso? Eu falo, eu não gosto de flor nem agora encarnada. Eu não sei cuidar de flor. Eu gosto de folhagem. Na minha casa, se eu pudesse, eu fazia uma mata. Eu amo verde. E não sou palmeirense, não. Mas eu amo verde. Eu gosto de folhagem. Você vai lá, você coloca água uma vez por semana e ela se desenrola sozinha. Agora aquele negócio de ficar lá, umas gotinhas disso, umas gotinhas. Eu não tenho essa delicadeza para flor. Acho bonito. Não descuido. Mas não sei cuidar. Então imagina, eu lá no velório, um monte de flor em cima de mim. Eu falo, gente, eu não gostava de flor nem quando eu estava encarnada, que dirá desencarnada, né? Então, assim, tem coisas que a gente faz que acaba desagradando, inclusive, a pessoa que desencarnou. Uma delas são as vibrações negativas, de choro, de lamento. O espírito fica perturbado, ele não sabe se ele deve ir para o plano espiritual ou se ele deve voltar para confortar quem está lá chorando o seu corpo. Então, não, o ideal é saber manter esse luto com respeito, com responsabilidade. O espírito sobrevive à carne. Então, esse espírito está mais vivo do que nunca. Ele está vendo tudo aquilo que eu estou fazendo. Não tem aquela brincadeira que fala assim, quando eu desencarnar, eu volto e puxo teu pé embaixo da cama? Por que tem essa brincadeira? Porque, de fato, as pessoas acreditam que a gente não morre. E não morremos mesmo. Quando você menos espera, tem lá um amigo seu, um familiar teu, em desdobramento, te abraçando, tendo reencontros em lugares, inclusive, para ter tarefas juntos, que aí ele vem para te buscar, para você ajudar ele numa missão, para um resgate de um familiar ou de um amigo que está em depressão, que está fazendo uso indevido de drogas ou coisa parecida. Então, nós devemos ter o respeito diante daquele que desencarna, porque o sofrimento dele é certo se a gente não souber lidar com esse desencarne com respeito, com atitudes solidárias, com prece, com vibrações positivas. É tudo que o cara que desencarnou ele precisa. Ele não precisa de más lembranças. Ai, nunca mais eu vou tomar café com meu amigo. Você já pensou? Nunca. A palavra nunca é muito forte para quem acabou de partir, né? Ah, tchau, você vai viajar de trem. Ó, nunca mais a gente vai se ver. Como é que fica o cara que está indo viajar? Ele vai ficar bem com essa chantagem, porque isso chama chantagem emocional, descuido da responsabilidade que a gente tem em relação à vida do próximo. Então a espiritualidade sempre puxa a nossa orelha. Cuidado com essas coisas, não é amor, isso chama egoísmo.